Saudações consoante a hora do dia, né? Meu nome é Congolubac Pedro Afonso, estudante de matemática na Unilab. Esse vídeo é direcionado para os alunos da sexta série. No caso, estamos a fazer o estágio supervisionado 2. O primeiro vídeo, né, a gente falou, ontem, na primeira aula, a gente abordou sobre noções de divisibilidade. Agora, nesta videoaula, a gente vai falar sobre critério de divisibilidade, certo? Então, vamos ver nesta videoaula critério de divisibilidade por 2, por 3 e por 4. E num outro vídeo a gente vai abordar outros critérios de divisibilidade, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Primeiramente a gente vai falar sobre divisibilidade por 2. Então, para que um número seja divisível por 2, né, deve obedecer esse critério. Deve terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Então, quando nós observamos que um número tem essa característica, que o seu último número termina com 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, esse número é divisível por 2. Concluindo que todo número par, né? Todo número que termina em número par, esse número é divisível por 2. Então, vamos ver um exemplo, né? Eu tenho aqui, eu vou colocar aqui o exemplo para chegar, né? Eu tenho aqui 528, certo? Então, se nós formos a ver esse número aqui, 528, é um número que termina com 8 e obedece o nosso critério de divisibilidade por 2, certo? Então, vamos dividir esse número por 2, certo? Então, divido aqui por 2. Bem, temos aqui o nosso dividendo, temos aqui o nosso divisor, vamos achar o resto, o quociente, entre outros, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou separar aqui este número, porque dá para separar, porque esse número que eu separei é maior em relação ao divisor, então dá para fazer a divisão, certo? Então, qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 5 ou aproximadamente 5? Esse número, se eu colocar 2, 2 vezes 2 vai me dar 4. Se eu colocar 3, 3 vezes 2, 6, já passa. Então, o número que eu vou colocar aqui é 2. 2 vezes 2 vai me dar quanto? Vai me dar 4, certo? Então, faço 5 menos 4, isso me dá 1, beleza? Então, feito isso, eu sei que o 1 é inferior em relação ao meu divisor, né, que é o número 2. Então, eu tenho que baixar esse número que está aqui. Esse 2 aqui vai estar aqui, né, no caso. E deixarei de ter 1 e terei 12. E qual é o número que eu multiplico por 2 dá 12 ou aproximadamente 12? Esse número é 6, porque 6 vezes 2 dá 12, certo? Então, eu coloco aqui meu 6. 6 vezes 2 vai me dar quanto? 12. Então, eu vou ter aqui 12. 12 menos 12, isso me dá 0, beleza? Então, vou continuar baixar esse 8 que está aqui, certo? Qual é o número que eu multiplico por 2 dá 8 ou aproximadamente 8? Esse número é 4. Quando eu coloco aqui meu 4, 4 vezes 2 vai me dar 8, e 8 menos 8, isso é 0. Então, isso nos leva a concluir que o 528 é divisível por 2, certo? Este aqui é o nosso primeiro exemplo. Então, vamos ver aqui o critério de divisibilidade por 3. O critério de divisibilidade por 3 diz o seguinte, né? Quando a gente quer determinar se um número é divisível por 3, basta a gente somar os seus algarismos e ver qual é o número que vai resultar. Se resultar num número divisível por 3, quer dizer que o número em si é divisível por 3. Até podem dizer que não consegui entender a explicação. Então, vamos lá ver um exemplo, né? Para poder ilustrar melhor isso, certo? Então, nós temos aqui, né? Vamos ver o segundo
exemplo. Este aqui é o exemplo do número 2, certo? Tenho 62.124 a dividir por 3. Bem, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, eu tenho que somar todos esses números aqui que estão aqui, né? Para ver se a soma desses números dá um número divisível por 3, beleza? Então vamos aqui somar 6 mais, vou colocar aqui ao lado 6 mais 2, mais 1, mais 2, mais 4, beleza? Então, se eu somar 6 mais 2, isso me dá 8. 8 mais 1 vai me dar 9. 9 mais 2, isso me dá 11. E 11 mais 4, isso me dá 15, certo? Se eu tenho que a soma dos algarismos dá um número divisível por 3, então todo esse número é divisível por 3. E é certo, nós conseguimos ver que o 15 é divisível por 3, porque 15 a dividir por 3, isso nos dá 5. Quer dizer que esse número que está aqui, o grandão, é divisível por 3. Então vamos lá ver como podemos fazer isso. Bem, então eu vou poder separar aqui, certo? Eu vou procurar um número, achar um número que quando eu multiplico por 3, dá 6 ou aproximadamente 6. Esse número é 2. 2 vezes 3 vai me dar 6. E 6 menos 6, isso me dá quanto? Vai me dar 0. Então vou baixar esse 2, mas nota que quando eu baixar esse 2, o 2 permanece inferior ao meu divisor. Então, tenho que baixar um outro número também, o 1. Mas ao fazer isto, né, baixar 2 números, eu tenho que colocar aqui 0, certo? E vamos ver que o 21 já é maior em relação a 3. Então podemos fazer a nossa divisão. Vou procurar qual é o número que multiplicando por 3 dá 21 ou aproximadamente 21. Esse número é 7. Por quê? Porque 7 vezes 3, isso vai me dar 21, certo? E 21 menos 21 é 0, certo? E depois tenho que baixar esse número 2, beleza? Baixar aqui o número 2. Mas se formos a ver, na mesma, o nosso dividendo é inferior ao divisor, que não pode ser, né? Para uma divisão ser... para a gente fazer uma divisão, é necessário que o nosso dividendo seja maior que o divisor, certo? Mas aqui o 2 é inferior a 3. Então, vamos novamente baixar o quê? O 4, beleza? Então, fazendo isso, baixamos 2 números em simultâneo. O que a gente vai fazer? Vai colocar aqui 0, certo? Então, vamos aqui procurar um número que quando multiplicado por 3 dá 24, ou aproximadamente 24. Esse número é 8, certo? 8 vezes 3 vai me dar que é 24. E 24 menos 24 vai me dar 0, certo? Então, esse número aqui, que é 62.124, é divisível por 3. Bem, agora vamos aqui no nosso critério de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando ele termina em 00, quando termina em 00. Mas também existem aqueles números, né, que são divisíveis por 4, mas não terminam em 00. Então, como é que a gente vai distinguir isso? Quando esse mesmo número, os seus 2 últimos algarismos, é um número que divide 4, certo? Vamos lá visualizar isso em um exemplo. 2 exemplos no caso, certo? Então, veremos aqui. Temos aqui o exemplo número 1, certo? Temos 100 a dividir por 4. Nós sabemos que temos os 2 últimos algarismos são 00, termina com 00. Então, esse número é divisível por 4. Vamos fazer essa divisão. Eu posso colocar aqui uma vírgula, certo? Separando os números. Eu tenho aqui 10, né? A dividir por 4. Qual é o número que eu multiplico
por 4, que dá aproximadamente 10 ou mesmo 10. Esse número é 2. Quando eu multiplico 2 vezes 4, vai me dar o quê? Vai me dar 8. 8 e 10 menos 8, isso nos dá 2, certo? E eu vou baixar aqui esse 0, certo? E tenho aqui 20 no dividendo. Qual é o número que eu multiplico por 4 dá 20 ou aproximadamente 20? Esse número sabemos que é 5, certo? Porque 5 vezes 4, isso nos dá 20. E 20 menos 20, 0, certo? Então 100 é divisível por 4. Então vamos lá ver um outro número, certo? Um outro número, que é 128, certo? A dividir por 4. Então, é simplesmente analisar os dois últimos algarismos, se é um número divisível por 4. Sim, esses dois algarismos formam um número divisível por 4. Por quê? Porque se eu multiplicar 7 vezes 4 vai me dar 28. Então, esse número aqui é divisível por quê? Por 4. Então, vamos lá fazer essa divisão. Bem, eu posso fazer aqui uma separação dos números, né? Qual é o número que eu multiplico por 4 dá 12 ou aproximadamente 12? Claro, esse número é 3, porque 3 vezes 4 vai me dar 12. Então, coloco aqui 3. 3 vezes 4 me dá 12. E 12 menos 12, isso dá 0. E vou baixar aqui o 8. Qual é o número que eu multiplico por 4 dá 8 ou aproximadamente 8? Esse número é quanto? É 2, porque 2 vezes 4, isso é 8. 8 menos 8, 0. Então, concluímos que esses dois números são divisíveis por 4. Beleza? Então, nós vamos parar por aqui e voltamos na próxima aula, né? Falando sobre divisibilidade de outros números. Muito obrigado pela atenção.